Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre microexpressões faciais. Lá atrás eu falei para vocês que emoções são biológicas. E essas mudanças, essas emoções, elas trazem mudanças físicas no nosso corpo. Então, inevitavelmente, tudo que você sente de emoção vai ser verbalizado através do teu corpo, nem que seja por milésimos de segundos ou segundos mesmo. A sua face vai mostrar o que você sentiu e não dá para controlar isso. Importante que ler emoções, ler microexpressões faciais vai te ajudar a entender esses fatores não verbais, entender o que é que a outra pessoa pode estar sentindo em determinado momento sem que necessariamente ela verbalize para você. E além disso, ler essas microexpressões, ela permite que você não seja enganado por mentiras em seus relacionamentos em alguns casos. Aqui eu super indico um canal do YouTube chamado Metaforando, é uma pessoa que está super em alta pelo conteúdo que ele desenvolve dentro dessa área, que é extremamente técnico e específico, né? Então, quando a gente fala sobre microexpressões, quando a gente fala sobre esse tipo de leitura, tem toda uma ciência por trás. É uma ciência que foi desenvolvida lá pelo Paul Ekman lá atrás, então, que é o cara responsável por definir a universalidade das emoções, que foi a pessoa responsável por embasar todo o filme do Divertidamente, por embasar o Atlas das Emoções, que a gente utilizou lá atrás, por embasar séries como Lie to Me. Então, dentro do âmbito criminal, inclusive, essas microexpressões faciais elas são utilizadas. Então, tem casos famosos e específicos onde uma pessoa está falando, sei lá, sobre o assassinato de um ente querido, e ao mesmo tempo está tendo microexpressões de felicidade. E quando você vê essa incoerência entre discurso e fala, você vê aí uma potencial mentira sendo contada. Então, isso também ajuda muito nesse tipo de âmbito. E claro que não é o objetivo esgotar todo esse tipo de conteúdo aqui, é um conteúdo muito técnico, então aprendam um pouco aqui, exercitem, busquem outros conteúdos na prática, outras formações que com certeza vão te dar uma maior perícia em realizar esse tipo de trabalho. Falando um pouco mais sobre essas microexpressões, elas duram até 2 segundos, então é uma coisa muito rápida, então você precisa ter aquela atenção plena, você precisa estar presente para conseguir identificar esse tipo de microexpressão, porque se você piscar, muitas vezes você acaba perdendo em determinado momento. Então o ápice dela acontece em até 1,5 segundos, em média. Acontece dos dois lados da face, então não vai acontecer somente de um lado ou de outro. Se estiver acontecendo, provavelmente pode ser uma expressão fingida, então é possível sim fingir expressões, só que tem características que você pode avaliar para verificar se é verdade ou não. A única expressão que não acontece dos dois lados da face é a emoção de desprezo, que é uma elevação do canto da sua boca, então só acontece de um lado, e essa contração é gradual, então se acontece de maneira repentina e de maneira extremamente rápida todo o processo, tem alguma coisa errada ali também, então indica também que essa microexpressão é falsa. E existe também uma sincronia em todos os músculos da face. Então, tem emoções que se apresentam nessa parte superior da face e tem emoções que se apresentam nessa face inferior. E tudo precisa acontecer ao mesmo tempo. Então, se eu vou dar um sorriso verdadeiro, eu preciso sorrir com a boca e com os olhos ao mesmo tempo. Se eu sorrir com a boca e depois eu apertar os olhos, que é uma das características da microexpressão de alegria, então é uma microexpressão fingida. E você pode verificar isso no seu dia a dia. Então, existe sempre aquele sorriso falso, né? Aquele sorriso amarelo que a pessoa dá, que só sorri com a boca, então aquilo ali realmente é falso. Então, se a pessoa também saiu primeiro com a boca, depois apertou um pouco os olhos, aquilo também indica um possível fingimento ali de uma microexpressão. E quando você vai analisar uma microexpressão, é importante você entender que existe uma linha de base, existe um ponto neutro que você precisa avaliar. Essa linha de base é a expressão habitual, ou então da pessoa, ou então realmente quando ela está ali num momento mais espontâneo. E é o que deve ser visto, né? O que deve ser prestado atenção. Marcas de expressão, tem pessoas também que já tem na sua expressão normal talvez uma testa um pouco mais franzida, não necessariamente a pessoa está com raiva ali o tempo todo.
Então, quando essa pessoa tiver algum tipo de emoções que utilize aquela região da face, aquele enrugamento talvez ele precisa se contrair mais. Assimetria facial, então tem pessoas que naturalmente têm a cara torta, e de fato isso acontece bastante. Tem pessoa que tem um canto da boca mais elevado que o outro, então isso precisa ser levado em consideração. A forma do rosto de uma maneira geral, né? E todas as linhas de expressões de uma pessoa precisam ser levadas em consideração quando você avalia a pessoa nesse ponto neutro, que é essa linha de base. Falando um pouco sobre cada uma dessas microexpressões que hoje a gente tem mapeada cientificamente. A gente tem aí a microexpressão de surpresa. Então, é uma microexpressão mais rápida, então, diferente das outras, ela dura até, no máximo, 1 segundo. Então, alguma coisa acontece, você tem uma emoção de surpresa, e essa emoção ela é neutra, e normalmente ela é seguida de uma outra microexpressão que complementa a sua visão em relação àquilo. Então, aconteceu alguma coisa, você se surpreendeu, e aí dependendo da forma como você reagiu, você pode mudar para uma microexpressão de medo, ou então para uma microexpressão aí, sei lá, de alegria, dependendo do tipo de surpresa que você receber. O que é que acontece? A mandíbula cai, então você fica com a boca aberta no formato de O, como se estivesse falando essa vogal O. Você tem uma abertura ocular maior dos seus olhos, mas ao mesmo tempo a parte branca do olho não aparece tanto. Então essa é a microexpressão de surpresa. Raiva. O que é que acontece, né? Na parte inferior da face, normalmente você tem um afinamento dos lábios, um pressionamento dos lábios. A sobrancelha é mais tensa, você consegue ver o ângulo da sobrancelha franzida. A boca um pouco mais cerrada. Essa é a microexpressão de raiva. Nojo. O nojo, ela já traz uma postura até de afastamento, né? Então você tem uma acentuação dessa linha aqui, você já abre muitas vezes um pouco a boca, tem um enrugamento aqui no nariz e pode ter também um enrugamento aqui na testa quando essa microexpressão acontece. Então, como eu falei para vocês quando eu falei das emoções, né? O nojo ele vai aparecer quando você vê realmente uma comida talvez ruim, podre. Então, aquela mesma expressão que você faz quando você vê aquele algo podre, você faz também no seu contexto social, quando algo ou alguém é tóxico para você. Então, lembra de novo, né? Quando talvez você escuta o nome daquela pessoa que você tem ranço, provavelmente você vai fazer uma cara de nojo. Tristeza. A tristeza, ela faz com que os músculos do nosso queixo fiquem mais flexionados, a nossa boca, ela cai um pouco mais, ela se assenta um pouco mais para baixo e a gente forma aquele famoso beicinho, quando tá triste. Ela é uma emoção talvez um pouco mais lenta do que as outras, ela dura um pouco mais. A nossa sobrancelha, a gente tende a franzir também a testa, só que o ângulo muda, né, para um ângulo mais descendente. Então é uma emoção que você consegue também facilmente identificar no seu dia a dia. Desprezo é a única das emoções, como eu já falei para vocês, que se apresenta somente um lado da face, e você tem basicamente um canto da boca que se eleva. Então, alguém fala alguma coisa para você, você acha que não tem validade nenhuma, ou que você é superior, então você dá uma microexpressão de desprezo. Então, às vezes, quando eu estou em aula, é algo que eu presto atenção. Alguém me pergunta alguma coisa, eu dou uma resposta e consigo avaliar se foi algo satisfatório ou não, simplesmente pela microexpressão que a pessoa faz. Então, uma grande dica para treinar um pouco disso é você trazer alguns fatos, jogar na mão das pessoas, falar, verbalizar para as pessoas e ver como é que elas reagem em relação àquilo. Então, sei lá, você fala, sei lá, sobre a pessoa amada da pessoa, a pessoa, normalmente ela vai fazer uma microexpressão de felicidade, nem que seja muito rápida. Você fala uma coisa revoltante para a pessoa, talvez do ponto de vista dela, ela vai fazer uma microexpressão de raiva. Alegria, eu já falei aqui um pouco dela, né? Então, ela tem um deslocamento da boca ascendente, né, para cima, então fica um acúmulozinho de pele também aqui na bochecha. Os olhos se contraem, então você fecha um pouco mais os olhos,
forma aqueles famosos pés de galinha, né? Esse enrugamento aqui. Então, essas são as microexpressões faciais que no dia a dia de vocês precisam treinar e estarem atentos para identificar esses sinais não verbais que as pessoas têm no dia a dia. Tanto para você se utilizar disso para um procedimento mais empático, para uma conversa mais empática, entender o que é que não está sendo dito ali, de fato, tomando cuidado, né, ali com os abomináveis, para você não ser o famoso leitor caras e bocas do negócio. E também para te proteger um pouco, né? Se a pessoa está mentindo ou não. E normalmente a gente já tem um feeling meio que assim para as microexpressões. A gente, por mais que nem sempre a gente entenda elas do ponto de vista técnico, mas no nosso dia a dia muitas vezes a gente identifica uma coisa ou outra e sente o que a pessoa sente, né? E quando a gente se aprofunda mais tecnicamente nessas análises, a gente aumenta, a gente potencializa esse superpoder que a gente já tem naturalmente, certo? Medo. No medo, os cantos dos lábios se esticam lateralmente, então às vezes você tende até a abrir um pouco a boca, só que esticando mais ela, talvez até um pouco num ângulo mais descendente. E às vezes o músculo aqui do teu pescoço, ele salta quando você tem medo, às vezes você trinca um pouco os dentes e esses músculos saltam. Você tem uma abertura ocular também, muito parecido com a surpresa, só que a diferença aqui no medo é que você consegue ver mais do branco do olho, da esclera do olho. E tem essa elevação da sobrancelha também. Então, pode parecer um pouco parecido com a surpresa, mas tem essas diferenças, né? Na surpresa a boca cai, no medo a boca se estica. Às vezes tem essa mudança aqui no pescoço, como eu falei para você, e principalmente no olho, né? No olho e aqui na elevação das sobrancelhas. Então, no medo, aparece o branco do olho com a maior intensidade. E agora que vocês entenderam um pouco sobre como ter mais consciência das emoções, sobre como regular melhor as emoções, como se automotivar e tendo um pouco mais de consciência sobre as outras pessoas, a gente entra na próxima aula no módulo de relacionamentos interpessoais. Então a gente se encontra na próxima aula. Até mais!